Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalehem, Pastor Gerson, Evangelho Genuíno, mais uma vez aqui para compartilhar com vocês informações teológicas. Estamos na continuidade, querido, dessa grande série do Apocalipse. Hoje vamos falar sobre os 144 mil homens virgens. O que significaria isso? O que o escritor quer nos ensinar? O que o escritor quer passar a seu público leitor dentro de uma fundamentação preterista? O que ele queria passar para o seu público? Qual era o conforto? Qual era a consolação que esse escritor queria passar para o seu público através de uma interpretação apocalíptica de um Jesus que tinha uma mensagem apocalíptica, que João Batista a ratificou, porque João Batista tinha uma mensagem apocalíptica eminente. Ou seja, Jesus sempre pregou um apocalipse eminente para a nação de Israel da sua geração e para a casa perdida, ou seja, as tribos perdidas da casa de Israel. 144 mil é um número, primeiramente, simbólico, que é apenas 12 vezes 12, uma referência às 12 tribos de Israel, ou seja, o múltiplo de 12. Não é uma profecia para hoje e nem para amanhã. Era para as 12 tribos de Israel que viviam dentro de uma geração, de uma pregação apocalíptica de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor. Em Apocalipse 14:1 revela: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome de Deus. Porque o judeu usa os tefilim, que são caixinhas que, querido, é usado no braço esquerdo e na testa, aonde dentro dessas caixinhas vão o nome de Deus. O Monte Sião, nesse texto, ele é simbólico e pode ser tomado pelo autor do livro de Obadias, capítulo 1, verso 21, que diz: E subirão salvadores do monte Sião, para julgarem o monte de Isaú, e o reino será do Senhor. Em meio a algumas confusas declarações dos 144 mil, pois o autor, uma hora ele fala que eles se salvariam de uma grande destruição, mas outra hora o livro dá a entender que essas pessoas morreriam nessa destruição. Compare o paralelo. Em Apocalipse capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 4, o escritor escreve para o seu público da seguinte forma, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Não é das tribos da Assembleia, da Brasil para Cristo, da El Shaddai, não é das tribos dos presbiterianos, da Quadrangular, da Batista, do Jeová, queridos adventistas, não, é das tribos de Israel. O escritor aqui não tomou nenhum remédio estragado. Ele está falando ao seu público, a geração adúltera, perversa, que não cria, que não estava submetida aos ensinamentos de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor. Veja Apocalipse 14, o paralelo. E eles cantavam um cântico novo diante do trono, do
dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Apocalipse 14 e 3. Há uma solução plausível e mais coerente de que esses 144 mil selados por Deus foram selados para serem salvos e estarem como o Cordeiro no céu. Salvos, querido, de uma grande destruição, salvos da destruição e do julgamento eterno de existência. Já a expressão cântico novo, ela é abundante em alguns salmos e é apenas uma expressão comemorativa, um canto de vitória, um cântico de júbilo. Salmos 33:3 diz: cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Salmos 149:1. Agora a expressão virgem, que eram 144 homens, 12 mil de cada tribo, virgens. Tem muitas pessoas que levam essa interpretação de forma literal, que seriam 144 homens que não haviam tido relações sexuais com mulheres. Mas estes são os que não se contaminaram com mulheres porque são virgens, diz Apocalipse 14:4. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus, para o Cordeiro. Amado, virgem não é literalmente aqui. Essa interpretação ela não é cabível ao texto. Conforme já vimos, uma aliança é como um casamento na Bíblia, onde Deus é o marido e o povo é a esposa. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela o deixar e se ajuntar ao outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de todo aquela terra? Ora, tu que se prostituíste com muitos amantes, ainda assim torna-te para mim, diz o Senhor. Jeremias 3:1. O relacionamento do povo de Israel com Deus era de um marido e de uma esposa. Então esses virgens são aqueles que não se contaminaram, não se corromperam, não aceitaram a marca da besta, não aceitaram a adoração aos imperadores, não se corromperam numa vida dissoluta, mas permaneceram, aceitaram, creram e lavaram suas vestiduras nos ensinamentos de Jesus, lavaram o seu caráter, lavaram sua estrutura emocional, lavaram sua estrutura moral, lavaram sua estrutura intelectual, na prática e nos ensinamentos de Jesus Cristo, construindo uma casa sobre a rocha. Então eles foram virgens que se prepararam para o casamento com o noivo que era Cristo, que estava prestes a voltar. Dá para entender? Dá para começar a entender o que significa esses 144 mil? No Apocalipse, Jesus faz uma nova aliança, ou seja, isto é, um novo casamento com a igreja. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus era casado com Israel. Deus era o marido e Israel sua esposa. No Novo Testamento, o representante de Deus, ele lança uma nova aliança, um novo casamento, e ele casa com a igreja. Ele se torna o esposo da igreja dentro da simbologia da comunhão de igreja e Jesus e Deus. Apocalipse 19:17 diz: então os virgens do Apocalipse são os que não traíram o noivo, não traíram Jesus. Isto é, Jesus seguindo outros deuses. O curioso é que, segundo o Apocalipse, bodas simbolizam o casamento,
isto é, uma aliança. Mas aqueles que são futuristas, eles estão esperando acontecer no futuro esse casamento, esta aliança. Então, que aliança que eles estão vivendo? O Antigo Testamento? Porque Jesus, no preterismo, ele já se aliançou com a sua igreja. Ele já casou com a sua igreja. Jesus já estabeleceu o seu reino. E ele já entregou o seu reino ao Pai. E hoje o Pai tabernaculou e está tabernaculado em todos nós, através da justiça e dos atos conquistados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso, querido, os 144 mil judeus vivos não traíram o Cordeiro, não adoraram aos imperadores, não se renderam aos seus próprios desejos, não se renderam à sua carne, não foram amantes do mundo e nem das coisas que o mundo poderia oferecer, mas antes entregaram os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através de um culto racional, transformando suas mentes pela renovação do entendimento, para poder compreender e entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus, entendendo que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a peste, nem a doença, nem a profundidade, nem o principado, nem a potestade, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Os 144 mil são os que foram salvos da grande tribulação que houve, da ascensão de Cristo ao seu retorno no ano 70, quando ele vem sobre as nuvens, numa figura linguagem, numa figura simbólica, a aplicar o juízo sobre Jerusalém, a Babilônia, a prostituta, que se embebedava com o sangue dos profetas, que matou os profetas e que Jesus veio requerer o sangue dela, em juízo, para a glória de Deus Pai, para cumprimento da palavra de Deus Pai, para cumprimento das profecias do próprio Yeshua, que disse: chorai não por mim, mas chorai por vós e por vossos filhos. Shalom Adonai, deixe o seu like, deixe o seu curtir, se você está gostando dessa série. Nos ajude para que possamos compartilhar esta palavra com mais pessoas, em nome de Yeshua, HaMashiach, HaMaleh, HaMalehim.